Salve rapaziada, tudo tranquilo? Bem-vindos. Vamos aí para mais um vídeo de hoje. Então, estava aqui me preparando para postar o vídeo e falar sobre o Biel, esse jogador aí que talvez vinha e não vinha pro Corinthians. Mas antes, logicamente, antes de eu postar o vídeo, qualquer vídeo que seja, eu vejo primeiras notícias para saber se nada mudou, né? E desta vez mudou sim. Biel não vai ser mais, digamos, negociado com o Corinthians. Corinthians encerrou aí as suas tratativas com o Sporting lá de Portugal. E, cara, já vou mudar. Na verdade, eu não vou mudar o que estava dito no vídeo, mas só vou acrescentar, logicamente. Bom, todo mundo sabe que o Corinthians não tem dinheiro pra nada, cara. Pra nada. Pra nada. Então, gastar 7 milhões num jogador que saiu do Bahia, que tava indo muito bem, moleque novo, se não me engano ele tem 24 anos, não deu certo lá por algum motivo e os caras querem repassar o jogador, talvez até com o mesmo valor que foi comprado, cara. No meu ver, era só o Sporting só queria achar um besta para poder passar a bola, e dessa vez o Corinthians não foi besta. O Corinthians aí sem grana, sem dinheiro para poder fazer contratações milagrosas, só tentando reduzir a folha salarial, e vai ter que reduzir muito, drasticamente. A folha salarial está em torno de 30 milhões por mês, então tem uma discussão aí para reduzir para mais ou menos 20 milhões de reais. Então, meus amigos, isso também vai de encontro a jogadores que estão saindo. Igor Coronado já saiu, Igor Coronado já assinou com um novo clube. Outros jogadores também que pode sair: Félix, Diego Palacios. Estão falando, cogitando talvez o Memphis sair, mas tem que ver se o Memphis vai querer sair, esse tipo de coisa. Então, mas para chegar a 20 milhões de reais por mês, cara, você vai ter que se movimentar muito. Tem jogadores aí com fim de contrato e pode ter certeza que talvez não irão renovar. Romero é um deles. Aqueles que gostam do Romero, pode esquecer. Romero não vai renovar com o Corinthians. Acredito que não irá, tá? Porque não tá rendendo mais do que rendia há anos atrás, né? E voltando a falar do Biel, cara, ainda bem que o Corinthians não fez essa loucura de gastar um dinheiro que não tem. A princípio era empréstimo, a princípio queria o direito de compra ali do atleta, né? Pra, quem sabe, no futuro negociar com um valor baixo, não com o valor que estavam falando de 7 milhões. Mas mesmo assim, se fosse um valor de 6, de 5, de 4 milhões, cara, ainda assim era muita grana pro Corinthians que está quebrado. O Corinthians está quebrado, tentando sobreviver aí a todo custo. E, cara, o que eu posso falar da diretoria que tá atualmente nesse momento, cara? Parabéns, cara. Simplesmente parabéns. Fez uma boa jogada. Foram sensatos nesse momento, entendeu? Foram capazes de ver que o Corinthians não tem condições de aumentar sua folha salarial. Tiveram uma redução aí, se eu não me engano, de 2 milhões aí entre salários, mas ainda assim é pouco. Ainda assim vai precisar reduzir bastante. Talvez ninguém quer que o Yuri Alberto saia, ninguém quer que Garro saia, até o Memphis mesmo, que ganha uma bala, ganha muito, ninguém quer que saia. Principalmente a parte da frente ali do ataque, ninguém quer que saia. O resto pode trocar tudo, menos Hugo Souza, logicamente. Mas, cara, o Corinthians ainda precisa enxugar sua folha salarial, precisa ter achados, montar um time ali competitivo que seja barato e que dure aí pelo menos uns 3 anos até ter as suas remodelações durante o período. Mas, cara, o Corinthians precisa realmente reduzir sua folha. E o Corinthians aqui acabou de postar, ó: Esporte Clube Corinthians Paulistas informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube de Portugal pela contratação do atacante Biel. A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians, que
buscou em primeiro momento o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de partes dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras. Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispõe a pagar o valor total de 7 milhões de euros. Corinthians agradece o Sport, ao Biel e o seu staff pelos profissionalismo e negociações. Bom, cara, é isso. Ainda bem que viram que não dava liga, não tinha condições do Corinthians comprar esse jogador, ou ao menos até um empréstimo, porque se o Corinthians pega esse empréstimo, mas mesmo assim tem que pagar os 7 milhões, ainda assim é 7 milhões de euros. Não importa que seja parcelado. Na verdade, é difícil aqui no Brasil os clubes conseguirem comprar jogadores à vista, né? Depende muito do valor, depende muito da função do atleta. Um atacante muito bom você não consegue pagar à vista, você tem que parcelar, como todo mundo faz, mas o importante da parcela é você pagar, é arcar com seu compromisso. E o Corinthians está vendo que não iria honrar com seus compromissos. Apesar que tem que honrar os compromissos do Coronado, que fez uma rescisão e ainda tem que pagar os direitos do cara. Entendeu? Outros atletas também que vão rescindir, tem que fazer os acordos. Ainda mais aqueles 2 bilhões aí que o Corinthians deve. O Corinthians vai buscar uma maneira aí de tentar equacionar essas dívidas que bate na porta há anos. E é isso, cara. Que eu tenho de falar dessa diretoria é isso. Ainda bem que ela tá acertando. É mais um acerto da gestão aqui do Stabile. Eu não sei se ele vai ficar até o dia da eleição, até o dia da votação, ou se ele vai terminar o mandato. Eu acredito que ele queira terminar o mandato, tá? Pelos indícios que tá acontecendo. Ele quer terminar esse mandato aí até o ano que vem. E deixar pro próximo presidente. Entendeu? Deixar pro próximo presidente, que já tá tendo as campanhas aí de próximo presidente. Entendeu? Rosala Santoro tá começando a aparecer aí. Na verdade, ele já tava aparecendo antes, mas não como digamos, um pré-candidato. Ele ainda não fala, ele não admite. Mas a gente sabe que as entrevistas estão sentindo caminhando para esse lado. Então, provavelmente ele seja um candidato aí para a próxima eleição. Aparentemente é um cara muito responsável, aparentemente é um cara que tem a noção do que vai fazer, sabe onde está pisando, sabe o enfrentamento que vai acontecer. Não acredito que seja um qualquer um que só está indo lá pelo mérito de ser presidente, mas acredito que talvez seja um dos caras que consiga exercer uma função boa de presidente, cara, de presidenciar, entendeu? De delegar, de colocar pessoas do seu lado que são capazes melhores que ele para poder dirigir um clube como o Corinthians. Mas tem aquela velha política por trás em relação a isso. E já que eu entrei nesse assunto, ele deu uma entrevista muito boa no canal do Povo Escolhido. A entrevista foi de tete a tete, né? Foi bacana ali, respondeu perguntas, não deslizou, não sabonetou, mas sobre a pré-candidatura dele, a candidatura, ele ainda não confirmou, mas a gente sente que ele quer fazer isso, tá? Ele tem boas ideias, sim, lógico que tem, principalmente para arrecadar dinheiro em relação ao pagamento na Neoquímica Arena, fazer fundo imobiliário, é uma alternativa boa. Aparentemente, o Corinthians vai conseguir fazer esse tipo de situação, vai conseguir arrecadar aí perto de 1 bilhão, talvez consiga fazer isso daí. Não sei quanto tempo que leva a ser anunciado e a chegar esse perto de 1 bilhão, não sei quanto tempo leva esse fundo, não sei se esse fundo vai ter um período, se ele vai ter um início e fim, enfim, temos de discutir esses tipos de detalhes para que você, qualquer pessoa consiga investir. É um dinheiro que você vai investir. Então, quando você quer investir em alguma coisa, você quer ter seu retorno. Simples assim. É uma boa colocação aí para poder o Corinthians ganhar um fôlego aí a mais
no seu estádio. E falando em fôlego, ao comentar junto com esqueci o nome do cara do canal do Povo Escolhido. Enfim, me desculpe, esqueci. Sobre o tempo que o Corinthians pode ganhar um fôlego, respirar, colocar a cabeça para fora e respirar e começar a andar com passos largos, cara. É de 3 mandatos e meio a 4, entendeu? Então leva tempo. Tem que primeiro fazer o terreno. Acredito que o Stabile, isso é meu pensamento, acredito que o Stabile irá fazer o terreno ali até o próximo presidente. Acredito que se o Augusto Melo não voltar, ele irá preparar o terreno ali, deixar pelo menos algumas coisas acertadas para que o próximo presidente consiga aí dar continuidade e assim melhorar os contratos, melhorar tudo que pode acontecer nos anos seguintes, tá? Em termos de pagamento de dívida, em termos da RCE, que está atrasada aí há basicamente 1 ano e meio. Os caras estão correndo para melhorar a RCE, para não ter, porque ela tem um prazo. Ela tem um prazo para você começar a fazer o pagamento dos credores. Ela tem um prazo. Entendeu? E é isso, cara. Eu desejo muita boa sorte para quem for o novo presidente, porque não vai ser fácil a próxima candidatura. E sobre SAF, cara, isso é um outro vídeo que a gente pode discutir, para o vídeo não ficar bastante longo, tá? O que você achou aí? Corinthians desistiu do Biel. Para mim, no meu ver, foi ótimo, foi maravilhoso. Vamos achar jogadores de base. Por falar de base, vamos estender um pouquinho sobre a base. Vou colocar aqui até a matéria da base. Sobre a base, é rapidinho, tá? Só um adendo aqui em relação à base. Esse garoto aqui, ó, Lucas, que assinou um contrato, primeiro contrato profissional. Lucas Caranico, um meia atacante, meia volante. Enfim, assinou o contrato aí com multa que passa a 300 milhões. Dizem que na base ele é um futuro titular do Corinthians daqui 1 ano, daqui 2 anos no máximo. Falam que o moleque é muito bom, falam que o moleque tem personalidade de jogar, é um meio campista até volante, ele joga nas 2 posições. E eu espero que esse moleque seja muito bom mesmo. Mano, por estar assinando um primeiro contrato profissional com um clube com um valor astronômico aí de multa, eu acredito que esse moleque seja muito bom. Ele é do Sub-17, eu ainda não vi esse garoto, agora que eu vou prestar atenção nele. E vou ver se esse garoto já pode entrar pro time profissional na próxima partida e compor elenco, entendeu? Eu acho que talvez tenha que amadurecer, talvez tenha que fazer mais experiência para ele, colocar ele com mais rodagem. Mas se o moleque for bom, como falam, mano, coloca no banco, vai colocando, principalmente dentro da Neoquímica Arena. Coloca o moleque lá pra sentir, pra ver como é que vai se comportar diante da torcida, diante dos profissionais. E segue o bonde, mano. Tem que revelar jogador, o Corinthians precisa disso, tá? E é isso, meus amigos. Bom, o vídeo é esse. Ficou até um pouquinho longo, mas é isso aí. A notícia tá dada. Corinthians não vai fechar com o Biel. Sobre o novo candidato aí, que é o Rosala, para presidente no Corinthians. Vamos ver os próximos capítulos, qual vai ser as propostas deles no futuro. E é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis e vai Corinthians.